Vamos falar hoje sobre fisiologia do sistema cardiovascular. Você já ouviu falar em duplo produto? Sabe para que ele serve e qual que é a importância dentro do contexto do exercício? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini e hoje vamos conversar sobre esse tema. Mas antes de falar o que é duplo produto, para que ele serve, qual que é a importância no exercício, se você ainda não está inscrito aqui no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, faça a sua inscrição, é 100% gratuita, você não vai pagar nada e você ajuda o nosso canal a crescer. E o nosso canal crescendo, óbvio que eu vou ficar mais feliz e vou fazer cada vez mais vídeos para vocês. Galera, olha que interessante, quando nós falamos na fisiologia do sistema cardiovascular, existem vários indicadores fisiológicos que mostram para o fisiologista ou para o profissional de educação física como está o funcionamento geral do sistema cardiovascular. Então existem indicadores como, por exemplo, a própria frequência cardíaca, o volume sistólico, o débito cardíaco, a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, a pressão arterial média. E existe um indicador que é o famoso duplo produto, é isso mesmo, um indicador chamado duplo produto. E aí é claro que todos esses indicadores nós temos os parâmetros no estado de repouso e nós temos os parâmetros numa situação de exercício. E por que é importante você ter estes parâmetros tanto na condição de repouso quanto na condição do exercício? Porque isso vai te ajudar a entender como está a função cardiovascular do aluno neste momento e como que esse sistema cardiovascular vai se adaptar ao longo das sessões de treino para poder melhorar a função cardiovascular. Então, vamos falar um pouquinho sobre este indicador aqui que é muito pouco falado, que é o famoso duplo produto cardíaco. Então, para que serve o duplo produto cardíaco? A primeira coisa que você precisa entender é que duplo produto, como a própria palavra diz, né, duplo produto, ou seja, duplo, porque este indicador ele usa duas variáveis cardiovasculares. Usa primeiro a pressão arterial sistólica, que é a maior pressão que você tem, e usa a frequência cardíaca. Então, por que chama duplo produto? Porque eu vou usar dois indicadores cardiovasculares, a pressão arterial sistólica e também a frequência cardíaca, beleza? Então já entendemos por que o nome chama duplo. Agora, por que é produto? Produto é porque nós vamos multiplicar o valor da pressão arterial sistólica pelo valor da frequência cardíaca. Então, se você lembrar que pressão arterial sistólica é em milímetros de mercúrio e frequência cardíaca em batimentos por minuto, então quando nós multiplicamos a pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca, vai gerar este indicador que é o duplo produto cardíaco. E isso nós podemos fazer tanto no estado de repouso quanto no estado durante o exercício, durante o treino de força, durante o treino aeróbico, durante o HIIT, durante o treino com o peso do corpo, e como também podemos fazer após o término de uma sessão de treinamento, beleza? Mas antes de falar de treinamento, vamos entender a importância deste indicador. Olha como é interessante. O duplo produto cardíaco, ele é um indicador do esforço do miocárdio. Então significa o seguinte: se essa conta aqui, numa situação, por exemplo, de repouso, der elevada, significa que o meu coração estará em maior esforço. Então, quando você falar em duplo produto, a primeira coisa que você precisa lembrar é exatamente o seguinte: o duplo produto é um indicador cardiovascular que mostra qual é o esforço que o seu coração, o esforço que o seu ventrículo esquerdo está fazendo para manter o sangue circulando, para manter então esse sangue indo lá no músculo, levando oxigênio, levando nutrientes, removendo calor, removendo lactato, removendo CO2. E essa circulação de sangue pode exigir maior esforço ou menor esforço deste ventrículo esquerdo ou desse coração. E quem vai mostrar se esse ventrículo esquerdo está trabalhando mais, com mais esforço ou com menos esforço, é justamente o duplo produto cardíaco. Portanto, esse esforço de trabalho do miocárdio, ele é indicado na fisiologia pela sigla MVO2. O que é M? M vem de miocárdio. Portanto, o M é músculo cardíaco, beleza? E VO2
significa consumo de oxigênio. Então, o duplo produto, que é a pressão arterial sistólica vezes frequência cardíaca, que mostra o esforço do miocárdio, ele mostra o esforço do miocárdio a partir da estimativa de qual é o MVO2, ou seja, o consumo de oxigênio do coração. Senhor, como assim? Existe o VO2 máximo, que é para o corpo inteiro. E existe um VO2 só para o coração? Sim, existe um VO2 só para o coração, que é chamado de MVO2, que a gente pode entender isso a partir do duplo produto cardíaco. Então, só para você entender aqui, ó, o coração, se a gente comparar a fibra muscular do coração com a fibra muscular do seu quadríceps, por exemplo, a fibra muscular do coração tem 3 vezes mais mitocôndrias por centímetro cúbico do que a fibra muscular do músculo esquelético. Por quê que a fibra do coração tem mais mitocôndrias? Porque o coração é um músculo altamente especializado em fazer metabolismo aeróbico, ou seja, consumir oxigênio, usar o oxigênio para poder contrair, relaxar e, portanto, manter a circulação. E o coração trabalha o tempo todo, o coração nunca para, ele trabalha o tempo todo. E por trabalhar o tempo todo, ele precisa de uma quantidade maior de mitocôndrias para dar suporte energético para esse trabalho muscular. Uma segunda diferença entre a fibra do coração e a fibra do músculo esquelético é que a fibra do coração ela é muito mais irrigada pelo sangue, tem muito mais capilarização sanguínea, justamente para o sangue circular em lugares mais específicos, levando mais oxigênio. E uma terceira diferença é o seguinte: em repouso, de todo o oxigênio que é ofertado para esse coração via os vasos sanguíneos, em repouso, aproximadamente 75% de todo o oxigênio que é disponibilizado para o coração consome, o coração usa para manter a sua atividade cardíaca, de contração cardíaca no repouso. Se a gente pegar um músculo esquelético, de todo o oxigênio que é disponibilizado para ele por minuto, o músculo esquelético ele usa aproximadamente 10% do que é disponibilizado para ele para manter a sua atividade metabólica de repouso. Então o que você conclui? Que o coração no repouso ele consome mais oxigênio do que o músculo esquelético. E isso mostra que ele trabalha mais do que o músculo esquelético mesmo na situação de repouso. Então, quando você fala no duplo produto, por que a gente multiplica a pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca para ter esse indicador de VO2 do miocárdio? Porque frequência cardíaca é indicador da velocidade de trabalho desse ventrículo esquerdo por minuto. Então, se eu tenho uma frequência cardíaca de repouso maior, quando comparado ao indivíduo que tem a frequência cardíaca de repouso menor, significa que no mesmo espaço de tempo, naquele 1 minuto, esse coração aqui está batendo mais vezes por minuto. Então, ele está gerando mais energia, está funcionando mais, está um esforço maior. E a pressão arterial sistólica, lembra o seguinte: a pressão arterial sistólica é a força que o sangue exerce na parede dos seus vasos arteriais no momento de maior pressão. Legal, mas por que é a pressão arterial sistólica aqui? Porque presta atenção aqui, ó, vem comigo, ó. Aqui eu tenho um coração, certo? Então átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e aqui eu tenho a artéria aorta, beleza? Gente, isso aqui é didático. Antes que alguém venha aqui no comentário falar assim: ai, professor, você fez o coração errado. Gente, isso é didático. O coração aqui, ó, ventrículo esquerdo é aqui, a artéria aorta sai por trás do coração, faz o arco, blá blá blá. Isso aqui é pra gente entender, beleza? Então vamos lá. Aqui dentro tem sangue, porque é oco, não é não? E aí olha que interessante. Quando esse ventrículo contrai, ele gera uma força. E a força que a contração ventricular gera no sangue que está aqui dentro gera uma pressão do sangue aqui dentro. Vamos imaginar que a pressão do sangue aqui dentro, quando o ventrículo contrai, é, por exemplo, 120 milímetros de mercúrio, beleza? Ok? Legal. E eu tenho uma pressão, que é a pressão arterial, que é no vaso, beleza? Então, eu tenho a pressão intraventricular, a pressão do sangue dentro do ventrículo, que é gerado pela força contrátil desse ventrículo,
e eu tenho uma pressão arterial, que é a pressão do sangue no vaso. Então, só para você ter uma ideia, a pressão arterial intraventricular, quando esse músculo contrai e gera uma força, uma pressão nesse sangue aqui, para o sangue que está aqui dentro sair para o vaso arterial, sair para a artéria aorta, a pressão intraventricular tem que ser aproximadamente mais 3 milímetros de mercúrio maior do que a pressão do vaso. Porque imagina, se eu tenho aqui no vaso 120 milímetros de mercúrio, e aí o ventrículo contrai com uma força que gera uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, a pressão do sangue dentro do ventrículo e na artéria aorta é igual. Se a pressão for igual, o sangue que está dentro do ventrículo não vai ser ejetado para a aorta. Então o sangue não vai sair. E se o sangue não sair, a circulação para. E se a circulação parar, tu morre. Então este coração, este músculo ventricular, sempre vai ter que contrair com uma força contrátil que gere uma pressão intraventricular aproximadamente 3 milímetros maior do que a pressão dentro do vaso. Então, por exemplo, se a pressão dentro do vaso é 117 milímetros de mercúrio, então a força que esse ventrículo vai ter que fazer para contrair e criar uma pressão intraventricular aqui tem que ser maior do que a pressão aqui para o sangue sair. Então, por isso que na conta é usada a pressão arterial sistólica, porque é um indicador indireto, inclusive, da força com que esse ventrículo vai contrair. Então, vamos imaginar que você tem um indivíduo que ele é pré-hipertenso, mas ele não sabe. Se ele é pré-hipertenso, qual que deve ser a pressão arterial sistólica dele no vaso? Sei lá, deve ser 140 milímetros de mercúrio. Se a pressão no vaso é 140 milímetros de mercúrio, então quando esse coração aqui contrair, ele vai ter que contrair com uma força que gere uma pressão aqui dentro de pelo menos 143 para o sangue poder sair. Então, esse músculo vai ter que contrair com mais força. E se ele contrai com mais força, então a intensidade de trabalho dele é maior. E se a intensidade dele de trabalho é maior, isso significa que se está trabalhando mais, também tem que consumir mais oxigênio. E se tem que consumir mais oxigênio, significa que o esforço cardíaco é maior. Da mesma forma que é o consumo máximo de oxigênio. Se você corre na esteira a 8 km por hora, você vai gastar mais ou menos 7 METs de consumo de oxigênio. Agora, se você correr a 12, você vai gastar 12 METs. 12 METs precisa de mais oxigênio no músculo para tu conseguir manter a cadência da velocidade 12 comparada à velocidade 8. Então, isto é essencial para quê? Para que você monitore o condicionamento físico do coração em relação a um programa de exercício. Uma das adaptações que você vai ter com um programa de exercício é a redução tanto da frequência cardíaca como a pressão arterial sistólica de repouso. E isso acontece em indivíduos pré-hipertensos, hipertensos e inclusive indivíduos normotensos. E, portanto, se diminuir pressão sistólica e frequência cardíaca no repouso, significa que eu diminuo o MVO2 de repouso. E se eu diminuo o MVO2 de repouso, em termos fisiológicos, o que isso significa? Significa que o seu coração está mantendo a circulação dentro do que tem que manter, porém com esforço cardíaco menor. Fazendo trocadilhos para você entender bem. Vamos imaginar que você trabalha 40 horas por semana e ganha 3 mil reais, beleza? Agora imagina o teu chefe chegar para você e falar assim: ô fulano, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar te pagando 3 mil, que é o que você vai receber, só que agora você vai trabalhar só 30 horas por semana e vai ter 10 horas por semana livre para você ir para a praia, viajar, passear, namorar, fazer o que você quiser. Beleza? Então isso é duplo produto e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais dos valores de duplo produto, aí para você entender a diferença do repouso de um normotenso para um pré-hipertenso, essas coisas todas, beleza? Vocês pediram vídeo de fisiologia cardiovascular, tá aí o primeiro vídeo. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui, compartilha este vídeo e se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição porque é importante para o canal crescer. Gente, se o canal não crescer, eu vou parar de fazer. Simples assim. Se o canal crescer, eu faço cada vez mais para ajudar você a ser referência aí na sua região, beleza? Então se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu colocar um novo vídeo no canal. E ó, fica ligado no duplo produto, que é um indicador essencial para o exercício. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.